Olá, sejam bem-vindos a este espaço de práticas e processos de conexão corpo e mente. Eu sou a Cláudia Veloso, sou profissional de educação física e terapeuta corporal. E aqui, neste espaço, vocês vão encontrar cursos sobre movimento terapêutico, cursos sobre corpo-terapia. Eu vou explicar mais para frente qual que é a diferença entre um e outro, mas basicamente vocês vão encontrar práticas corporais que fazem essa conexão entre corpo e mente. E apesar de que essa expressão tenha ficado um pouco clichê, né, nos últimos tempos, eu gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo até o fim, porque vocês vão entender que essa expressão corpo e mente, ela realmente faz sentido quando a gente conhece cientificamente como que o corpo ele pode manifestar ao mesmo tempo, né, um estímulo no corpo e na mente, né, nas emoções ali, na energia que está circulando no nosso corpo. Isso, na verdade, acontece realmente. Nós temos que ter uma mentalidade de que nós somos um todo, nada é separado, né? Não existe essa separação de corpo e mente. Tudo acontece ao mesmo tempo. Às vezes a gente sabe que é assim, mas na prática, no dia a dia, a gente não lida com o nosso corpo, por exemplo, sabendo que existe uma conexão ali com uma mentalidade, né, um pensamento, uma crença, uma emoção. Às vezes a gente não faz essa conexão, às vezes a gente sente uma dor na barriga, sente uma dor na cabeça e acha que essa dor ela apareceu espontaneamente, sem nada. É claro que pode acontecer de alguma manifestação física não ter uma origem tão emocional. Por exemplo, às vezes a gente chega num lugar que está com cheiro de tinta, e aí às vezes a gente cheira aquela tinta e começa a ter dor de cabeça, né? Estou dando um exemplo. Eu tô falando de situações em que aparece um sintoma e esse sintoma ele é negligenciado, esse sintoma ele é ignorado, a gente toma um remédio e passa. Eu estou falando disso. Então eu espero que vocês compreendam esse paradigma, né, integral, esse paradigma que une, né, os nossos corpos, que na verdade é quem somos, né? Nós somos um todo. Essa é uma visão holística que enxerga o ser humano como um todo. Vamos lá. Bom, então eu me formei em 2002, numa época em que as academias estavam explodindo, né? Foi aquele boom de academia. E naquela época, eu já comecei a dar aula logo depois que eu me formei, né? E eu estava dando aula o dia inteiro, assim, logo no início, quando eu me formei. E em 2004 eu pensei, gente, né? Será que minha vida vai ser só isso? Dar aula e pronto, educar o físico, né? Porque a expressão educação física, ela remete a essa sensação de que a gente está ali educando apenas o físico. E eu comecei a questionar, né? Mas será que eu vou, né, só trabalhar com isso e dar exercício e aquela cultura fitness, né, que existe muito, que é muito forte na nossa sociedade, que é aquela coisa do exercício, da barriga tanquinho, da gente ter que fazer o exercício pesado, aquela coisa do esforço que chega no limite, né? Por isso que muitas pessoas desistem, né, da prática de atividade física, porque existe essa cultura de que eu tenho que ir todo dia para academia, eu tenho que pegar pesado e o exercício tem que como se fosse um sofrimento. Bom, enfim, naquela época eu não tinha essa reflexão ainda. Naquela época eu apenas comecei a ficar incomodada com a minha vida mesmo, né? O que seria da minha profissão? Seria só educar o físico. E eu comecei a buscar outras coisas. Eu cheguei a um ponto que eu estava trabalhando 14 horas por dia, dando aula, e minha vida começou a perder o sentido, até que eu resolvi largar tudo. Eu fui morar na Austrália em 2005, eu fiquei um ano lá, inclusive eu dei aula lá, mas numa tentativa de querer buscar outras coisas. Eu fiquei um pouco desanimada na época, porque eu queria algo mais, eu não sabia o que era, mas enfim, eu voltei de lá, acabei voltando para a profissão, né, do que eu fazia, mas daí desde então eu comecei a querer entender mais sobre
o corpo, o ser humano, querer entender mais como que eu poderia ser útil, como que eu poderia ajudar outra pessoa. Então, eu fiz vários cursos. Eu fui estudar acupuntura, eu não cheguei a terminar, mas eu cheguei a estudar, como foi um momento que abriu minha mente, né? A acupuntura, a medicina chinesa. Era algo totalmente novo para mim, mas aí eu não quis. Aí depois de eu ter desistido da acupuntura, eu fui fazer uma pós em gestão de pessoas. Comecei a me interessar pelo ambiente organizacional, qualidade de vida em empresas. Eu fiz essa pós, conheci um pouco sobre esse universo e conheci o coaching. Então, na época, eu tive uma matéria de coaching, o coaching começou a bombar, vamos dizer. Tava todo mundo fazendo curso de coaching e eu fui uma delas. Eu fiz uma formação, além da pós, eu fiz uma formação em coaching pessoal. E nessa época eu comecei a me interessar muito pela mente, né? Porque o coaching, ele é muito da mente, né? Dos processos mentais. Eu trabalhei com coaching de emagrecimento, foi uma experiência muito boa, muito positiva, mas eu saí do corpo e fui para a mente. E eu fiquei um período trabalhando com isso, foi muito bom, só que eu não tinha noção de que eu estava segmentada. A minha percepção da vida, né, o meu paradigma ainda era um paradigma dualista, aquele que separa corpo da mente. Eu ainda estava vivendo de uma forma que eu não conseguia enxergar essa integralidade, né? Porque quando a gente fala de coaching, essa é uma opinião minha, a gente está ali trabalhando com processos mentais, mas o corpo, ele precisa também estar envolvido, né? E às vezes, quando o corpo não se envolve, muito dificilmente a gente consegue fazer uma mudança na nossa vida. Enfim, depois de anos aí trabalhando com coaching, eu fui fazer outros cursos também, trabalhei com algumas abordagens energéticas, enfim. Continuei nessa busca, nós já estamos aí em 2016, 2017, quando eu conheço a abordagem haitiana, né? Quando eu tenho contato com William Reich, que foi um médico, ele foi psicanalista, ele foi um médico neurologista, psicanalista, discípulo de Freud, né? Ele é contemporâneo, ele foi aluno de Freud, e ele foi um grande desbravador aí das psicologias corporais, né? Ele foi o precursor da terapia corporal no Ocidente. Então, quando eu conheci o trabalho do Reich, eu comecei a ler alguns livros, eu falei, é isso que eu quero trabalhar. Faz muito sentido, né? A visão dele, dessa unidade corpo e mente, ela tem uma explicação, né? Ele tem o conceito da unidade funcional, que é um mesmo estímulo, ele se manifesta no corpo físico, ele se manifesta no corpo mental, ele se manifesta energeticamente. E eu fui fazer uma formação aqui em Belo Horizonte, em terapia corporal haitiana, fiz no ITER com a Jonacelle Valentim, e foi um divisor de águas, porque foi neste momento, né, quando eu entrei para esse universo das terapias corporais, que tudo começou a fazer sentido para mim. E aí eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar, comecei a me envolver, conheci a análise energética também, o Alexander Lowen, que é o que desenvolveu, né, ele foi aluno do Reich, então o Lowen, ele desenvolveu a própria abordagem, e eu gosto demais também da análise energética, eu gosto demais dos livros do Lowen, então assim, eu me envolvo muito com essas abordagens. Mas mesmo depois de ter conhecido o Reich, o Lowen, né, de começar a estudar, comecei a devorar livros sobre terapias corporais, sobre abordagens, ainda assim eu ainda não estava me sentindo completa. Eu sentia que ainda faltava alguma coisa, porque como profissional de educação física, eu sou do corpo, do movimento. Então, eu sentia que eu precisava fazer um trabalho diferente. Foi então
que eu tive contato com o método AYAMA, que foi desenvolvido pela Cássia Frade. E a Cássia, ela é de Belo Horizonte. Eu conheci a Cássia logo quando eu estava me formando, né, em 2002, 2003. Eu trabalhei junto com ela numa equipe de personal, quando eu comecei a dar aula. E fiquei anos sem ter contato com a Cássia. E fui ter contato com ela em 2021, quando eu já tinha ouvido falar da fascia, né? A gente ouve falar muito, assim, quem é profissional de saúde, mas eu não conhecia, assim, quase nada da fascia. E aí, quando eu tive contato com o método AYAMA, eu falei, nossa, eu preciso saber disso. Eu preciso entender sobre a fascia, eu preciso conhecer essas técnicas. E aí, eu fui fazer a formação no método AYAMA. Quando eu tive essa oportunidade desse conhecimento, dessa vivência, que foi maravilhosa, eu finalmente, na minha vida profissional, eu entendi o que eu vim fazer. Eu então entendi que eu precisava unir essas duas abordagens, né? Eu precisava unir a terapia corporal com o trabalho da fáscia. E é isso que eu estou aqui querendo compartilhar com você. Né? Então, o trabalho do movimento terapêutico, o que é um movimento terapêutico? Vários movimentos, vários exercícios podem ser terapêuticos. Hoje a gente escuta muito falar de exercícios somáticos, né? Que são exercícios que trabalham com as emoções, né? São exercícios do corpo, que é o soma, mas que tem manifestações emocionais. O movimento terapêutico é um tipo de exercício somático, porém, ele vem com o conhecimento do estímulo da fáscia. Né? Então, existem várias técnicas que a gente vai ver ao longo, né, desses cursos que eu venho desenvolvendo. Então, aqui, nesse espaço, eu vou trazer para vocês um curso sobre os movimentos terapêuticos, que são as técnicas, as diversas técnicas que eu uso nas minhas aulas e no trabalho da terapia corporal, tá? E vou também trazer para vocês o corpo terapia. O que é o corpo terapia? O corpo terapia é uma abordagem, é um método que eu utilizo de movimentos terapêuticos, porém, eu faço uma prática que foi inspirada na curva do orgasmo do Reich. Para quem não conhece a curva do orgasmo, rapidamente aqui falando, né, o Reich, ele entendeu que o orgasmo é um mecanismo natural do nosso corpo de autorregulação. É o melhor mecanismo que nós temos para fazer uma descarga energética e o nosso corpo se renovar, né, de energia vital, dos fluidos. A gente, né, pulsa o organismo, todas as células pulsam quando o orgasmo é pleno. Então, ele entendeu que, na verdade, a curva que ele fez, né, pesquisas, ele viu que ela se passa por 4 etapas diferentes. Então, essas etapas, elas são a tensão, a carga, a descarga e o relaxamento. Então, isso significa que quando nós estamos vivenciando um orgasmo, nós vamos carregando o nosso organismo energeticamente, nós vamos carregando, até quando a gente chega no ápice da carga e acontece essa descarga, que é o gozo, né? O orgasmo propriamente dito. E ao final, nós temos um período de relaxamento, porque como o organismo fez essa descarga, ele sente essa necessidade de relaxar. E aí, pessoal, o Reich, ele percebeu que essa curva, ela se manifesta na nossa vida todos os dias. Essa curva, ela é uma curva natural de carga e descarga, porque nós estamos o tempo todo carregando e descarregando, né? Então, ele percebeu que tudo que a gente faz, a gente passa por essas fases, né? A gente começa ali a se carregar, o corpo começa a ficar com uma certa tensão, e aí a gente vai se carregando, né? Às vezes, por exemplo, a gente vai fazer uma viagem, então começa ali a pensar naquela viagem, começa a programar, de repente, quando vai chegando perto da viagem, aí é aquela coisa de fazer mala, de pensar como que eu vou fazer, qual que é o meio de transporte, aquela coisa toda ali, aí você começa a se carregar, até chegar o momento da viagem.
Então, o momento da viagem é o gozo ali, é o orgasmo, é a descarga, é a hora que você tem prazer, porque toda descarga é prazerosa. E aí você tem ali, você viaja, você curte, você tá ali, né? Quando a viagem é bem sucedida, né? Aí depois que você chega de viagem, você quer descansar. Por quê? Porque você teve uma descarga e o corpo ele pede. Tanto que quando a gente chega de viagem, por mais que a viagem tenha sido, né, uma viagem super prazerosa, a gente sente, o corpo sente uma vontade de descansar, né? Então, essa aula que eu venho propor, que é a aula de corpo terapia, é uma aula que ela vai respeitar essas 4 etapas. Para quê? Para ajudar o organismo a se autorregular, entendem? Então, na verdade, o que é o movimento terapêutico e o que é o corpo terapia? Vamos lá. Corpo terapia é um método, tá? Baseado na curva orgástica. E o movimento terapêutico são recursos técnicos, são exercícios que une a terapia corporal, exercícios de terapia corporal com exercícios de estímulo da face, tá? Então é importante que vocês entendam essa diferença. Aqui nesse espaço, vocês vão ver o curso de movimentos terapêuticos, que vocês vão passar pelos pilares do movimento terapêutico, vocês vão entender as diversas técnicas que eu utilizo nas aulas. Então, são várias técnicas que vocês vão conhecer. E depois, o curso de corpoterapia vai envolver essas 4 etapas. Então, interessante que vocês conheçam primeiro o movimento terapêutico, para depois conhecer corpoterapia, ok? Então, é um prazer enorme. Estou muito feliz mesmo de viver isso junto com vocês, apesar de ser uma prática online. Para mim é muito importante que vocês me deem esse feedback, seja através do Instagram, ou seja através do WhatsApp, né? Tem as redes, tem o YouTube também com vários vídeos, lá tem vários vídeos gratuitos que vocês podem praticar. Então, sejam bem-vindos, fiquem à vontade então para poder entrar em contato comigo, tá? Eu vou gostar muito de ouvir vocês e que vocês tenham práticas muito prazerosas e que com propósito além do físico, né? Práticas integrais de regulação da saúde, de regulação energética. Eu espero mesmo que vocês se revitalizem com as práticas, tá? Porque esse é o propósito. Um beijo grande e até breve.